Graça e paz, irmãos. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Estou aqui lendo o Salmo 91 e gostaria de compartilhar este salmo que muitos usam de maneira errada neste momento, tomando ele como um amuleto de maneira mística, como se o fato de você deixá-lo aberto ou lê-lo tornasse imune a pragas, doenças, enfermidades ou qualquer outro tipo de sofrimento. Mas o que será que este salmo quer nos dizer? Principalmente à luz da obra de Cristo. Quais são os princípios, qual é a mensagem de Deus para o nosso coração? Alguns pontos importantes que a gente precisa observar. Primeiro, quem provavelmente escreveu este salmo foi Moisés. O contexto em que ele escreveu após a libertação do Egito e as peregrinações no deserto. Este salmo muito provavelmente era usado pelo povo de Deus para cantar e celebrar os feitos redentivos e o cuidado de Deus no deserto. O texto traz claras referências a este momento. Nós encontramos lá o povo vendo Deus julgar os ímpios, os inimigos sendo derrotados. A referência a Deus cuidando do seu povo como uma ave, você encontra isso em Êxodo, Deus levando o povo sobre asas como águia. A clara referência ali a pragas, e Deus libertou o seu povo em meio a pragas, e Deus poupou o seu povo por graça e misericórdia, principalmente no último dia, quando o sangue era aspergido na porta e o anjo da morte passou e o povo ficou ali dentro de casa comendo o cordeiro, e Deus trouxe libertação para o seu povo em meio a juízo também da nação ímpia do Egito, Deus revelando ali o seu poder, o seu juízo, a sua graça e misericórdia. E há referências também à peregrinação no deserto, Deus livrando o seu povo durante a peregrinação do calor do dia, dos perigos do dia e também dos perigos da noite. Então este salmo primeiramente é um salmo que canta os feitos redentivos de Deus, que louva a Deus pela salvação que Ele trouxe e traz ao seu povo. Outro ponto que nós precisamos observar é que, segundo a própria lei de Deus e a forma como Deus se relacionava com Israel, nos ajuda a entender este salmo. O que distinguia Israel das outras nações eram questões externas, principalmente. O fato de Deus dar colheita, de não haver pestes, de não haver gafanhotos, dos exércitos em volta dar paz a Israel. E isso era um sinal de que Deus é favorável a Israel, de que Israel andava em obediência e amor para com Deus, de que Israel estava guardando a aliança. Mas na própria lei de Deus havia a seguinte prescrição, de que se o povo quebrasse a lei e se distanciasse de Deus, Deus viria com juízo, com disciplina sobre o seu povo, permitindo que todas aquelas consequências do pecado viessem sobre Israel. Deus assim estava se revelando ao povo, revelando como o povo deveria se relacionar com ele e também das consequências sérias do pecado. E quando o povo guardava a aliança e usufruía dessas bênçãos, eles também serviam de um testemunho, como uma luz aos gentios. À luz do Novo Testamento, Paulo vai nos dizer em Colossenses que Deus nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Então o Egito, embora tenha sido um evento significativo, extremamente importante na história do povo de Deus, na história bíblica, mas ele aponta para a verdadeira libertação que Deus traria, que é do império das trevas, de Satanás e do pecado e da condenação eterna. Deus tirou as nossas algemas do pecado e nos conduziu para o seu reino, como filhos redimidos, e agora nós pertencemos a Ele. Então, à luz da obra de Cristo, este salmo tem um profundo significado, por nós nos juntamos aos crentes do Antigo Testamento e cantamos a mesma redenção, mas agora concretizada plenamente em Cristo Jesus, do verdadeiro cativeiro do homem, que é o pecado. Então este salmo, à luz da obra de Cristo, tem um significado extremamente profundo, pois nós nos unimos aos crentes do Antigo Testamento e também cantamos a mesma redenção realizada plenamente em Cristo Jesus, quando Deus ali demonstra juízo sobre o pecado e o mal e também a sua graça e misericórdia. Cristo na cruz pisa sobre a cabeça da antiga serpente, paga a nossa dívida para com Deus, satisfaz a justiça de Deus e através disso nós somos perdoados, justificados do nosso pecado por meio daquele que venceu a morte e está vivo hoje, que é o nosso Senhor. E é interessante observar também que hoje nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos abençoa em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos. E Paulo vai dizer mais à frente, em Efésios 6, que a nossa luta hoje não é contra a carne ou sangue, não são inimigos físicos, nós não lutamos contra exércitos, nós não pegamos em espadas,
mas a nossa luta espiritual é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E é claro que durante toda esta nossa peregrinação até a nova Canaã, novos céus e nova terra, a Canaã celestial, Deus cuidará de nós. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Jesus diz em Mateus 6 que nós não precisamos andar ansiosos quanto ao que comer ou vestir, porque Deus, o nosso Pai, sabe que nós necessitamos de todas estas coisas. Deus opera milagres, Deus faz coisas maravilhosas, Deus continua ouvindo a oração do seu povo, Deus continua nos libertando de muitas coisas, continua. Mas Jesus deixou bem claro que nós passaremos por aflições. E muitas vezes os crentes sofrem ainda mais, porque sofrem por Cristo, sofrem como mártires. Então este salmo não é uma garantia de que estamos numa redoma de vidro, numa bolha, e que as coisas não vão nos atingir. Este salmo nos ensina a cantar os feitos redentivos de Deus, da nossa verdadeira libertação, ao nos unirmos aos crentes do Antigo Testamento, à luz da obra de Cristo, quando Ele nos tirou do império das trevas. Este salmo também nos ensina a cantar o cuidado de Deus, a sua provisão, e de que por mais que passemos por perigos na nossa peregrinação, Ele há de nos guardar no seu poder, nada nos separará do amor de Deus. Pense lá em Romanos 8, a partir do verso 30, não é? Que nada pode nos separar do amor de Deus, não será altura, nem profundidade, nem perigos, nem espada, nem qualquer outra coisa na criação, nada poderá nos separar do amor de Deus. No mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e Ele prometeu estar conosco. Paulo diz: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Outro ponto importante deste salmo é para quem ele é destinado, quais são os destinatários destes benefícios. E o salmista diz que é para aquele que se esconde no Altíssimo, que faz do Altíssimo a sua morada e que está debaixo das suas asas, e diz isto, e proclama, professa isso com a boca, né? E diz: Senhor meu e Deus meu. Então é para aqueles que professam a Deus, né? Que professam a Cristo como seu Senhor e Salvador, que tem um relacionamento real com Cristo Jesus, não é um amuleto, né? Não é uma coisa mística, mas é para aqueles que são filhos de Deus, que são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, que professam o nome de Deus, que têm relacionamento com Deus, que estão ocultos em Cristo Jesus. E você pode fazer isso se você ainda não tem esse relacionamento com Deus. Se você apenas ouve falar de Deus, tem um relacionamento só de religiosidade, Deus te convoca hoje pela palavra a se refugiar em Cristo Jesus. Porque estes salmos, os benefícios deste salmo, entendidos à luz da obra de Cristo, esses benefícios muito mais espirituais, da verdadeira libertação do pecado, das trevas, do império das trevas e da preservação de Deus nessa peregrinação. É para aqueles que se escondem no Altíssimo. Vá até o Altíssimo, se esconda, conheça este Deus. Quem sabe este momento difícil que nós estamos passando não é um momento para você correr para o único abrigo seguro, tanto nessa vida quanto no porvir, que é em Cristo Jesus. Deus abençoe, um abraço aí a todos, bom dia.